Quem é mais antigo no canal vai lembrar que o primeiro vídeo que eu fiz foi falando sobre os melhores beijos que a gente tem dentro dos animes de romance. E olhando mais a fundo, a gente percebe que tem cenas de beijo muito marcantes também que não foram citadas naquele vídeo. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês a parte 2 desse vídeo, falando de mais 5 beijos que são memoráveis dentro dos animes de romance. Acho bom já deixar avisado pra vocês que como eu vou estar falando de cenas de beijo, eu acho melhor vocês tomarem cuidado com spoilers, porque vai ter muito spoiler dentro desse vídeo. Então se você não viu algum dos animes que estão na descrição, toma cuidado, porque você pode tomar um baita de um spoiler. E se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu recomendo que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que podem ser lançados. Temos vídeo todos os domingos falando pra você de recomendações de animes pra vocês assistirem. E também não deixem de deixar nos comentários outros tópicos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. O primeiro anime que eu quero trazer pra vocês é Hayori Nyaruko-san. Basicamente a gente tem o nosso querido Mahiro Yasaka, que é um estudante comum, e ele acaba sendo salvo de monstros alienígenas pela Nyaruko, que é basicamente um Cthulhu, que é uma entidade cósmica que foi inventada por Lovecraft em 1928, e é um dos maiores clássicos de terror do século XX. E o mais engraçado é que o Cthulhu original, ele é uma entidade cósmica muito maligna, que é adorada por uma seita milenar que busca trazê-la à volta do nosso plano astral, e basicamente ia desencadear o apocalipse. E esse conto ele foi tão popularizado que ele inspirou muitos outros artistas, desde Metallica até South Park e Supernatural. Eu vou estar deixando um link aqui na descrição para quem quiser entender um pouco mais, que realmente é uma história um pouco divertida. Porém, se vocês prestarem atenção no que eu disse, vocês ouviram que ele é uma criatura maligna que foi destinada a trazer o apocalipse. E aí a gente tem a Nyaruko, né, que é basicamente um bicho desse. Vai falar pra mim, ela vai trazer o apocalipse? Eu acho que não, né? Então aí essa é a forma verdadeira da Nyaruko, só que pra não ser tão estranha aos olhos dos humanos, ela acaba assumindo essa forma de uma garota mais animada e excêntrica. E aí a série é basicamente uma mistura de comédia com um pouco de paródia, porque ela basicamente não se leva a sério. É basicamente uma história de comédia romântica, né, com um pouco de referências e um pouco de ação também, porque a Nyaruko tem que ficar enfrentando um monte de monstro que aparece na Terra. E a cena do beijo que eu quero dizer nesse anime não é nem na série principal, é numa OVA que teve, e eu vou explicar melhor pra vocês. Porque o anime da Nyaruko, eu gosto bastante dele, só que ele me dá um ódio, porque o protagonista é um banana total. O cara é... Nossa, dá ódio até de lembrar. Pensa num ser desprezível que é esse cara. Porque a Nyaruko, ela tá o tempo todo dentro do anime se declarando pra ele, dizendo que gosta dele, e ele fingindo que não tá nem aí, porque ele acha que pra ele é uma brincadeira que ela tá fazendo e que ela realmente não se importa com ele. Mas aí a gente tem a querida gota d'água, que acontece, se eu não me engano, no episódio 7 da segunda temporada, onde a gente vê que a Nyaruko, ela tá realmente mal por conta do que aconteceu nos episódios passados, até que os dois ficam sozinhos dentro do quarto e a Nyaruko vai lá e ataca ele de verdade. Realmente, né? Ela joga um moleque na cama. Ela vai lá, se declara, conta como ela realmente se sente, conta que ela tá preocupada, que ela não sabe o que é, mas ela realmente gosta dele e tal. Sabe o que esse filho de uma mãe respondeu pra ela? Foi um ótimo discurso. Quando que você vai terminar? Você é um filho da puta! Vê se não dá vontade de dar um supapo nesse moleque. Aí ele faz a Nyaruko chorar e tal. E aí ele finalmente consegue fazer uma coisa boa, que aí ele fala que ele não sabe como tá os sentimentos dele e tal, mas ele fala que ele não vai mais ficar enchendo o saco da Nyaruko porque ela fica se declarando pra ele e tal. E aí as coisas conseguem mudar um pouco. Então daí pra frente, até que o anime ele consegue dar uma continuidade legal, só que ele não avança nada. Até que a gente tem a OVA, e pra quem não sabe o que é a OVA, é basicamente um episódio à parte, que tá destacado da série principal. E lá basicamente eles vão meio que num parque de diversão, tá? E eles acabam entrando dentro do brinquedo. Só que o brinquedo ele acabou dando um caos pra todo mundo lá, e aí por conta disso o casal finalmente consegue entender o sentimento um do outro. Então aí os dois se declaram e tal, entrelaçam as mãos, dá aquele beijinho maroto, delicioso, coisa maravilhosa. Mas aí é claro, né? Como é uma OVA, não tá junto com a série principal, o que os caras fazem no final desse episódio? Apaga a memória de todo mundo! Olha que delícia! Ninguém sabe o que aconteceu! Você é um filho da puta! E aí tudo volta a ser como era antes. Ai que delícia, ai que coisa maravilhosa. Vê se não dá vontade de dar um soco no monitor. Mas independente de como a continuidade dessa história foi, a gente não pode dizer que o beijo ele não foi maravilhoso, porque existe basicamente tudo. Tem toda uma atmosfera bacaninha, a declaração dos dois e tal, eles se aproximando lentamente, aí rola o beijo, que o beijo em si ele foi muito bonito, gostei bastante de assistir. A primeira temporada eu achei um pouco maçante, mas aí a segunda já começa a melhorar um pouco. Não é que a primeira temporada seja ruim, mas como eles começam a introduzir muitas coisas ainda, falta muita explicação, e aí começa a ficar meio maçante, porque eles têm que explicar tudo o que tá acontecendo. Então eu particularmente gostei mais da segunda temporada, mas não significa que a primeira seja ruim. Então fica aí a recomendação pra vocês, Hayori Nyaruko-san. Eu não vou esperar que vai acontecer alguma coisa no final do anime, porque como eu acabei de falar, eles apagam a memória de todo mundo. É uma delícia isso, eu adoro esses roteiristas. Você é um filho da puta! Chega! 絶対に絶対です。 O
O segundo anime que eu vou falar pra vocês aqui é Grand Crash Senki, que basicamente a gente tem um mundo que foi dilacerado por guerras entre senhores feudais e ataques de monstros, e a gente tem o protagonista que é o Theo, que é um jovem cavaleiro idealista que ele busca unificar o continente sob uma bandeira de justiça. E no caminho dele ele acaba sendo ajudado pela Shiruka, que é basicamente uma maga estrategista brilhante, e aí juntos eles vão enfrentando desafios políticos e militares enquanto desenvolvem um forte vínculo romântico. Esse aqui é um anime muito pesado, tem umas histórias que você olha e fala, mano, como que isso aqui aconteceu? E realmente, pra quem assistiu sabe do que eu tô falando, é uma história extremamente pesada, acontece muita coisa de ruim nesse anime, desde guerras, assassinatos, proibição de atos carnais. Então pra quem tem estômago fraco, esse anime não é pra você, eu já vou deixar muito avisado, não vai assistir se você não gosta desse tipo de coisa, ou pelo menos não consegue suportar. Então é um anime de drama pesado, pesadíssimo. Então se você vai assistir esse anime, assista por sua conta e risco. Mas eu já vou deixar avisado que o anime é maravilhoso. Então vai por sua conta e risco, mas já esteja avisado disso. E dentro desse anime tem muitas cenas de beijos maravilhosas, muito marcantes. Mas a cena de beijo que eu quero destacar pra vocês é quando eles vão enfrentar a batalha final. E no meio do discurso que ele tava fazendo pra tentar motivar as tropas deles, vai lá e dá um beijo na Shiruka. Coisa que nem mesmo ela tava esperando que fosse acontecer. Isso acaba chocando todo mundo, só que a explicação do Theo, ela foi muito melhor. Porque vocês sabem qual que era o motivo? Ele queria dar um motivo para os soldados lutarem por ele. E esse foi o jeito que ele encontrou para deixar os soldados motivados. O cara é um absurdo, família. O que eu posso dizer? O cara é foda, patroa. Quem que em sã consciência, prestes a entrar numa guerra muito sangrenta, vai lá, se declara pra garota que ele ama, beija ela no meio da multidão e ainda por cima consegue motivar todo mundo que vai ajudar ele? O cara é uma máquina. Absurdo. Isso não é um namorado, é um prefeito? Vê se pode um negócio desse. E aí, passando rápido pras outras cenas de beijo também, que pra mim não são tão memoráveis, mas eu acho importante pelo menos citar elas, é quando ele pede a Shiruka em casamento, e aí ele dá um beijo nela, e depois temos o casamento deles, que aí sim rola o beijo do casal definitivo. Mas pra mim nenhuma delas supera ele dando um beijo nela no meio de toda a multidão, e ainda por cima reafirmando isso. Porque a Shiruka olha pra ele e fala, ah, esse não é o momento. Ele, ah, é sim, fi, é sim. Então não tem o que dizer, o cara é uma máquina. O terceiro que eu vou trazer pra vocês aqui é Fruits Basket, que basicamente conta a história da Toru Honda, que é uma jovem órfã que acaba encontrando um consolo e amizade na excêntrica família Soma. E mais pra frente a gente descobre que eles carregam uma maldição que transforma todo mundo em animais do zodíaco chinês. E aí a série vai explorando esses temas de trauma, ao mesmo tempo que ela vai explorando a aceitação e o amor verdadeiro que os personagens têm entre si. É um anime bem longo, ele tem 3 temporadas e se eu não me engano todas as temporadas têm 24 episódios. Então não é um relacionamento que vai sair da noite pro dia, mas realmente vale muito a pena acompanhar. E a cena do beijo que eu quero trazer pra vocês é basicamente no clímax emocional da história, onde depois de todos os acontecimentos a gente vai ver a história se finalizando e se fechando. Enquanto os dois eles estão numa calçada de um hospital, a Toru e o Kyo eles compartilham um beijo que acaba representando a libertação do Kyo das inseguranças dele e a aceitação completa dos sentimentos da Toru. Então é uma cena bem delicada, mas é muito cheia de significado, e ela vai destacando o crescimento dos dois. E eu acho essa cena muito importante porque é ela que representa que agora eles podem se libertar das amarras do passado e eles podem continuar a vida deles da forma que eles acharem melhor. E eu gosto muito dessa cena porque quando você vai acompanhando o anime, você vai vendo um desenvolvimento bem gradual dos personagens, o que acaba fazendo com que você simpatize com todos eles. Com certeza é um dos melhores animes que eu já assisti. Eu acho muito difícil, mas pra quem ainda não assistiu, eu recomendo bastante. Provavelmente pra quem gosta de anime de romance vai adorar esse anime. Então quem ainda não assistiu, pode ir lá que é sucesso. Tudo parece mais um grande sonho. O quarto anime que eu vou falar aqui pra vocês, esse aqui é muito querido pela rapaziada aqui do canal e pela moçada também, que é Loop 7. E Loop 7 a gente tem a Arisha, que é uma jovem que vai reencarnando toda vez quando é descartada pelo príncipe herdeiro, e ela tá no 7º ciclo de vida dela. E em cada reencarnação ela tá experimentando diferentes papéis, desde mercadora até curandeira. Só que sempre depois de 5 anos ela acaba sendo morta pelo mesmo homem, que é o nosso grande atacante Arnoldo, que é um príncipe muito frio, muito poderoso também. E aí nessa nova vida ela decide mudar o destino dela ao aceitar um noivado com ele. E ela vai tentando entender as razões das mortes passadas dela e tenta mudar o futuro pra deixar ele melhor. Quem provavelmente tá aqui porque viu o vídeo falando dos melhores protagonistas, já até sabe que cena de beijo eu tô falando. E sim, eu tô falando da cena da igreja. Mas agora trazendo um contexto melhor pra vocês, basicamente a Arisha acaba sendo raptada, e pouco depois das coisas serem resolvidas, o Arnold basicamente puxa ela pra perto dele e dá um beijo que ninguém tava esperando no meio da noite da luz da lua. Eu acho que eu nem preciso explicar por que eu gosto tanto dessa cena, mas basicamente é uma cena que ela representa que o casal finalmente tá avançando, e também é nessa cena que a gente realmente percebe que o Arnoldo se importa muito com ela.
E também é nesse momento que a Arishi percebe que o Arnoldo não tá com ela apenas por conta de uma troca de favores entre ambos. E essa cena também simboliza a quebra das barreiras entre eles e basicamente o início de um verdadeiro romance que pode acontecer daqui pra frente. Loop 7 é um anime maravilhoso, muito provavelmente quem tá aqui vendo esse vídeo já assistiu aquele outro vídeo e é por conta desse anime que vocês estão vendo esse vídeo hoje. Mas pra quem ainda não assistiu, vai na fé que é sucesso, o anime é muito bom, tem uma direção de arte absurda, a paleta de cores que eles usaram é muito bonita. E pelo sucesso que o anime fez, eu não acharia estranho eles terem uma segunda temporada, que se eu não me engano também já foi confirmada. Minto, não foi confirmada até porque o anime é desse ano. Então vai demorar pelo menos uns 2 ou 3 anos pra ela ser confirmada, mas eu acho muito difícil de não ter uma segunda temporada. E agora, pra fechar com chave de ouro, a thumb desse vídeo, Kaguya-sama Loves War. Resumindo a história, a gente tem a prestigiosa academia Shutin e temos a nossa turminha do conselho estudantil, que é a Kaguya Shinomiya, que é a vice-presidente, e temos o Miyuki Shirogane, que é o presidente do conselho estudantil. E esses dois, eles basicamente são gênios absurdos que vivem uma guerra psicológica muito divertida e emocionante pra forçar o outro a conversar os primeiros sentimentos dele. É um anime que, como eu já falei em outros episódios, eu acho a primeira e a segunda temporada um pouco arrastada, principalmente por conta desse jogo de tsundere entre um e outro. Eu acho que fica meio enjoativo, mas a terceira temporada ela entrega tudo que a gente tava procurando de maneira maestral. Então a primeira e a segunda temporada elas são boas, só que o ápice desse anime ele foi na terceira temporada. E aí a cena do beijo, como vocês podem imaginar, é a cena do festival da escola, onde a Kaguya e o Miyuki eles se encontram sozinhos sob o espetáculo do fogo de artifício em cima da torre do relógio. E aí quando finalmente rola a declaração de amor entre eles, rola um beijo que infelizmente não foi mostrado, que aquela porcaria daquele balão entrou na frente, mas depois a nossa querida Kaguya explica direitinho o que foi que aconteceu entre eles. Foi um dos maiores ápices que a gente teve em questão de romance dentro do ano de 2022. Foram poucos os animes dentro daquele ano que conseguiram entregar tanta emoção igual a gente encontrou nesse anime aqui de Kaguya-sama. Então você já deve imaginar o quão absurdo foi quando a gente assistiu essa cena. Foi algo maravilhoso que a gente já tava esperando uns 3, 4 anos pra ver acontecer e finalmente a gente teve acontecendo, né? A gente teve a conclusão do fechamento da história. E ainda vai continuar, mas tipo assim, o que a gente mais tava esperando que acontecesse acabou de acontecer. E esse foi um feito mas tão absurdo, que ele conseguiu chegar no primeiro lugar na lista do My Anime List. E pra quem não sabe, isso é um negócio muito difícil, porque em primeiro lugar a gente tem o quê? Fullmetal. E a gente sabe como é a comunidade de Fullmetal Alchemist. É uma galera muito chata que tipo, se eles verem que o anime deles não tá em primeiro lugar, os caras ficam flodando nota baixa no anime só pra baixar o rank dele. É um bando de otário? É um bando de otário, mas o que eu posso fazer? Tá uma porra. Mas não foi o que aconteceu com Kaguya-sama, porque mesmo ele tentando fazer isso, o anime ele ficou muito tempo lá no top 1. E eu acho que ele só foi ultrapassado por Frieren. A nota dele agora acabou caindo um pouco, mas ainda assim é um feito muito absurdo. Ele Mano, é um anime de romance que conseguiu ficar no top 1 de todos os animes do mundo todo. Então eu acho que isso já fala por si só, não preciso falar mais nada do porquê que esse beijo ele foi tão maravilhoso. Quem ainda não viu, pode ir assistir, eu não tô nem pedindo pra fazer isso, vai lá porque o anime é muito bom. Essa cena de beijo ela foi maravilhosa e eu acho que ela merece o primeiro lugar desse vídeo. Mas esse vídeo ele vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o like, já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Deixe aí nos comentários também sugestões de outros vídeos que vocês querem que eu faça ou algum anime que vocês querem que eu comente. Temos vídeos aqui todos os domingos falando de recomendações de anime para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo e até a próxima. Falou!